Olá pessoal, de volta às nossas aulas de tango aqui no Tec Tango. Sejam bem-vindos e um feliz 2023. Hoje com a aula de tango, o assunto da aula se chama molinete. Hoje não se chama mais molinete, hoje se chama giro. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Toca a vinheta. Então, você sabia que antigamente se chamava a técnica de giro de molinete, né? Profissionais antigos ainda chamam essa técnica do giro, né, do tango de molinete, né? Então, você sabia que a técnica do giro antigamente era chamada de molinete? E isso, molinete era chamada. Os profissionais antigos ainda usam esse nome. Mas vamos falar, né, de giro, que é mais atual. Então, giros do tango, normalmente as mulheres fazem esse giro, os homens também, mas normalmente você vai ver nas apresentações, nas demonstrações de tango, o giro sendo feito pela mulher. Mas é importante o homem aprender o giro também, porque também em algum momento ele vai fazer o giro também. Tá? Então, vou descer um pouquinho para explicar, né, como é que a gente faz a técnica, né? E essa é uma aula bem técnica, individual, uma aula para você treinar esse giro só na sua casa. Quando você for dançar com o parceiro ou com a sua parceira, você não precisa ficar preocupado, né, com as técnicas ou algum desequilíbrio que aconteça na hora que você estiver executando o seu giro. Então, curte bem essa aula. Primeiramente, você vai deixar a perna esquerda. Vamos começar com a esquerda. Isso não quer dizer que você possa começar com a perna direita. Mas agora você começa com a esquerda, que para mim é um lado da saída americana. Normalmente a mulher vai usar muito esse lado esquerdo, né? Primeiro eu vou à esquerda, vou com a esquerda à frente, perna esquerda no meio. E aqui eu desassocio, a gente viu nas aulas anteriores, a dissociação. Desassocio e vou fazer uma abertura depois do pivô. Então é muito importante entender que antes da abertura eu tenho um pivô para chegar aqui. Então por isso a dissociação. Depois eu tenho a dissociação. Depois eu tenho a dissociação e outro pivô para dar um passo atrás. Isso, dá um passo atrás. E aqui o último passo seria outra abertura, que seria o mais fácil, né? Então, vou começar novamente, vou dar uma repetida aqui. Eu começo com a perna esquerda, vou com a esquerda à frente, faço a dissociação para fazer o pivô, dissocio e pivô, e depois a abertura. Fiz a abertura e vou fazer a dissociação para a esquerda para fazer o pivô para trás, e depois dar um passo atrás. Depois fazer a abertura. É muito importante que o deslocamento parte do meio para a transferência, e não da transferência adiante. Então, eu parte sempre do meio para a transferência. Então, eu tenho uma passagem do meio, né, uma passagem de peso do meio para a transferência. Então, eu vou à frente, do meio para a transferência, dissocio, pivô, abertura, meio para transferência, dissociação, pivô, atrás e depois abertura. Percebe que a passagem da perna é sempre pelo meio, passa sempre pelo meio. A passagem da perna, eu sempre vou passar pelo eixo. Passando pelo eixo, passando pelo meio, eixo, passando pelo meio e eixo. O deslocamento das linhas, se você perceber, eu estou riscando um quadrado. Então, posso começar com a esquerda ou posso começar com a direita. Então, eu fiz antes com a esquerda. E agora eu vou começar com o lado direito. Então, direito, dissocio para a direita, pivô, depois abertura, passo pelo meio,
dissocio, transfiro, dissocio, pivô e vou para trás. E depois chego para a abertura finalizando. Então, aqui que a gente está passando agora, literalmente, você pode perceber como um passo, mas entenda que isso aqui é um fundamento que vai te ajudar a executar vários tipos de giros dentro do tango, tá? Então começa a exercitar isso em casa, entende bem como é que funciona, né, a mecânica do movimento. O que você vai fazer primeiro? Treina bastante, né? Primeiro perna esquerda, pisou, dissociou o corpo. Aqui eu faço um pivô e abertura, transfiro o peso, dissocia antes, pivô, atrás, passa pelo meio e a abertura terminou. Em movimento são 4 tempos que a gente faz, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tanto para direita como para esquerda. Direita, 1, 2, 3, 4. Então, se você percebe um pouco mais rápido, sem essa leitura que a gente fez lento, para você que está em casa, você percebe como é que funciona, né, o movimento. Isso é muito importante. Muitas vezes, numa aula de tango, eu já vou direto, né, com um parceiro para o movimento e isso fica mais difícil. Então, você treinando esse movimento individualmente, você vai ter uma ação melhor a 2 na hora de executar com o parceiro. Então, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado. Se você acha que você precisa ver mais esse giro, é só pegar o vídeo aí e repetir várias vezes, voltar e repetir, voltar a repetir, e aí você entende como é que funciona e repete em casa, faz, mas tenta executar quando você entender bem como é que funciona o movimento. Qualquer dúvida, vai no vídeo e repete novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de tango. E você que está chegando, que você que é novo aqui no canal, se inscreve aí, me dá essa força. Sempre a gente vai estar colocando, né, vídeos de aula de dança para você, explicando alguma técnica. E é importante também passar para vocês aqui que eu estou tentando trazer aqui uma aula um pouco mais diferente do que normalmente a gente vê aqui no YouTube de casais, direto, querendo explicar um pouco mais profundo, individualmente, como é que funciona a técnica. Eu acho que essas aulas vai ser de grande importância para você que quer aprender tango, dança de salão, e aí eu vou buscar cirurgicamente como é feito aquele passo que você já vê, ele pronto, né, o bolo feito. Então eu vou buscar algo que normalmente requer um pouco mais de atenção na hora que você vai executá-lo, tá? Principalmente ter um treinamento individual antes de juntar com seu parceiro ou sua parceira na hora de dançar. Meu nome é Cláudio Sobral, sejam bem-vindos ao Tec Tango e até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.